Vamos falar sobre o nosso coração, né? O caminho do coração. A gente sabe que nós temos desígnios, vontades, motivações, desejos, que por vezes até mesmo não conhecemos ou negamos, né? Fingimos, enfim. E o texto de Provérbios diz o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém? Olha aí, tem vezes que a gente lê aqui 10, 15 versículos, sendo um apenas, eu vou me dar ao luxo de ler novamente o versículo. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém de novo? Amém. Aí, ó, então amém. Glória a Deus. Irmãos, o que é esta pequena pepita de sabedoria, né? O que essa pequena palavra tem para nos ensinar? Eu creio que a Bíblia é um livro que sonda o nosso coração de fato, que fala dos nossos desígnios. É tal como você lê um livro de medicina, penso eu, né? Nunca li, e aí você vê ali descrito como que é o corpo humano, como são as funções dos órgãos. Aquele livro está demonstrando como funciona um corpo físico. Talvez um livro de psicologia vai dizer alguma coisa sobre a psique, sobre a mente humana. E a palavra de Deus, é claro que ela fala sobre muito mais coisa do que apenas a nós mesmos, mas ela de fato sonda o nosso coração e sabe o que vai no nosso coração. Por quê? Porque foi Deus quem nos fez. Alguns até sugerem que a Bíblia é uma espécie de manual. Eu creio que de fato ela é também um manual, né? Mais do que isso, certamente, mas ela é um manual do Criador, para que a gente possa se entender. E qual é o caminho que temos tomado? Qual o caminho do nosso coração que por vezes temos tomado? E eu quero, nesse texto, creio eu, que ele tem duas frases, então cada frase vai ser uma parte desta mensagem. A primeira frase é o ponto 1, e a segunda frase o ponto 2, e ponto final. Primeiro, vamos falar sobre o caminho do homem, ou do ser humano, né? O texto começa dizendo que todo caminho do homem é reto aos seus olhos. Que caminho é esse? Aí eu me pergunto, como nós fazemos as nossas escolhas? Comece reparando nesse texto que ele não fala de caminho pecaminoso. Ele está falando todo o caminho, e não somente o caminho de pecado. Então, já comecemos dizendo que pecado é errado, viu? Se o seu caminho for para pecar, vou lá e vou fazer a coisa errada, já está errado, pronto, você já sabe. Mas aqui não, aqui é todo e qualquer caminho. Imagine só se depois de você ponderar, pensar, calcular, você toma uma decisão e esse caminho parece reto, mas é isso mesmo que a palavra está falando, parece reto. Será que é? Aí eu pensei numa ilustração que me parece ser válida, pelo menos para mim. Eu não sei se você, na época do colégio, alguns aqui ainda estão no colégio, outros já passaram há pouco tempo, e outros já há um pouco mais de tempo, né? Não tanto, mas um pouco mais de tempo, né? E você fazia aqueles cálculos de matemática. Eu era, vamos dizer assim, eu não era tão bom, né, em matemática, eu era assim, vamos dizer, um aluno mediano para menos. Aí eu fazia o cálculo lá, aquelas fórmulas, especialmente no ensino médio, vai ficando complicado, não sei para quê, juntar letra com número, aquele negócio que é difícil. E aí eu fazia o cálculo, chegava no final, sei lá, deu um resultado, deu 30. Aí você vai ver as opções, não tem 30 em nenhuma opção. Você fala assim, qual que é o mais perto de 30? 32, vai ser essa aqui mesmo, chuta nela. Não sei se você já passou por isso também, eu sou mais ou menos assim. Pode servir como uma ilustração aqui. Você pensa, calcula, pondera, e quando você vai ver o resultado não está certo ainda, né? Então não estamos falando de pecado necessariamente, estamos falando de uma incapacidade de ser reto, uma incapacidade de ser justo, de ser correto, de ser ajustado. E neste caminho do homem, ou do ser humano, eu vejo 3 características aqui. A primeira delas é que nós temos que entender o que é retidão. Se todo caminho parece reto, é sinal que a gente está errado. Imagina se eu dissesse assim, a gente saísse aqui, eu até a semana passada falei sobre sentido, né? Ou na outra semana, vou usar um exemplo parecido. Se a gente saísse aqui, você falasse, olha, eu quero ir lá para a rodoviária, para onde que eu vou? Eu dissesse,
pode ir para qualquer lugar chega na rodoviária, pode ir, né? Certamente você estaria enganando você, ou pelo menos estaria iludido, né? Você não chega à rodoviária de qualquer caminho. Se todo caminho parece reto, é sinal que nós estamos achando errado a retidão. Talvez a gente não tenha entendido o que é essa ideia de retidão. O que atrapalhou a nossa capacidade de chegar a ser reto, correto, justo? O pecado. Essa é a verdade. O pecado retira a nossa capacidade de ser reto, ou seja, de ser justo. O pecado nos fez injustos, irmãos, mas o pecado fez mais uma coisa com a gente. Não só nos tornou injustos, e a palavra injusta aqui tem a ver com maldosos. De fato, Efésios 2:1 testifica que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, olha só, e a nossa vontade era escrava do pecado. O pecado não só nos fez injustos, mas nos fez desajustados. Como assim? Até mesmo, eu estou falando de planos ruins, planos maus, pecaminosos, está errado mesmo, mas até mesmo os nossos planos bons, eles não são tão bons como nós achamos. Esta é a verdade da palavra de Deus. Nós somos desajustados. Vou usar outra ilustração aqui. Quando você vai colocar um quadro numa parede, todo mundo já teve essa oportunidade de colocar um quadro, sabe como que é? Você vai colocar o quadro e você precisa pedir para alguém ficar de longe, né? Olhando, porque segundo a sua perspectiva, perto da parede, perto do quadro, você provavelmente olha meio torto. Essa é uma boa ilustração também para o que nos parece reto. Nós estamos olhando, parece reto, mas a gente está desajustado, a gente está desalinhado. Então a gente fala assim, isso aqui ficou bom. Quer ver um exemplo? Claro, claríssimo, projetos políticos. Por que tem tanto projeto político aí? Direita, extrema direita, esquerda, extrema esquerda, centro, centro de um lado, centro de outro. Por quê? Porque cada um está olhando de uma perspectiva e dizendo, encontrei o jeito certo, e não parece que nenhum é o jeito certo, que apenas é o do reino de Deus, né? Alguns talvez se aproximem um pouco mais. Irmãos, como então entender a ideia de retidão? Eu creio que a palavra nos ajuda. Primeiro, esconda a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, verso 11, fala isso, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como entender a retidão? Tem a palavra do Senhor no seu coração. Tem algumas Bíblias, essa minha aqui não tem esse recurso, mas que é muito válido, que ao final da Bíblia tem uma lista de coisas. Olha, você está passando por isso, lê tal versículo, está passando por aquilo, está com problemas, sejam eles emocionais, morais, éticos. Eu acho bastante válido recursos como esse. Por quê? Parece ser muito simples, mas é a palavra de Deus sendo escondida no nosso coração. Quanto mais da palavra você tem no coração, mais reto ele vai ficando, mais ajustado. É como aquele rádio, né, que você vai mexendo e está meio chiado, você ouve, você mexe mais um pouco e ouve um pouco melhor, está se conectando mais com o Criador, com a palavra de Deus. Peça sabedoria. Você não sabe o que é ser reto, justo, ajustado? Tiago capítulo 1, verso 5 fala, se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e ainda não lança em rosto. Ele não fica igual a gente faz às vezes, eu te dei, né? Eu te ajudei. Não. Ele dá a todos e não lança em rosto. Deus é aquele que pode te dar sabedoria. Você não entende o que é correto, qual caminho seguir? Peça a Deus. A terceira coisa para entender o caminho, primeiro, esconda a palavra do Senhor, depois peça a sabedoria a Deus e seja guiado pelo Espírito de Deus. Gálatas 5, a partir do verso 16, fala que é uma luta em nosso coração, uma luta em nosso ser. Qual que é a luta? É a luta da carne e do Espírito. Um milita contra o outro para que não façais o que quereis. E aí nós lemos, a partir do verso 19, né, as obras da carne, depois o fruto do Espírito. Lembra disso? Nas obras da carne estão contidas aí a imoralidade, a prostituição, idolatria, ciúme, inveja, dissensão, egoísmo. E no fruto do Espírito nós temos o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você for guiado pelo Espírito, haverá mais retidão no seu coração. Por que nós não entendemos o que é retidão? Por que nós, por vezes, imaginamos, cheguei lá, mas não cheguei, porque falta da palavra, falta do Espírito de Deus, falta pedir sabedoria.
Eu creio, irmãos, que nós não somos retos quando, por exemplo, nós somos moldados pela nossa cultura. O mundo tem um ideal de retidão que é torto. O ideal de retidão do mundo é tortidão. Você vai se aconselhar no mundo, você vai ouvir uma palavra sobre relacionamento, sobre casamento, que é uma palavra que destrói casamento e não constrói. Você vai falar no mundo, tem uma palavra sobre como criar os filhos, que é uma palavra que destrói filhos e não constrói. Você vai olhar o mundo e há uma palavra sobre pureza ou impureza sexual, e é uma palavra que destrói a sua vida sexual, seja ela qual for. O mundo tem uma palavra sobre tudo, tá? Mas não é uma palavra de retidão, e sim de tortidão. Nós não somos retos também quando não lidamos com aquilo que desvia o nosso coração. Tem coisas em nosso coração, porque a gente, claro, tem que falar do mundo, mas temos que falar de nós também. Tem coisas no nosso coração que, enquanto nós formos vivos, nós vamos ter que lutar contra. Nós já encontramos isso desde Caim. Na verdade, desde Adão e Eva, né? Quando Eva come a fruta, dá para Adão, Adão come também, e os dois saem, são expulsos do jardim. Mas Deus tem uma conversa séria com Caim. Quando Caim e Abel fazem sacrifícios a Deus, Deus não recebe o sacrifício de Caim. Deus, antes de Caim matar Abel, Deus fala para Caim: olha, o seu pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Olha só, há algo no coração de Caim que ele não lidou, aquela inveja, aquele ciúme do irmão. Irmãos, nós não somos retos quando não lidamos com o que está no nosso coração. Quando nós alimentamos desejos errados, ciúme, inveja e todas aquelas obras da carne. E quando nós também deixamos nos guiar pelas concupiscências. Tiago 1, coloca para nós Tiago 1, versos 14 e 15, vai falar sobre concupiscência, sobre o caminho da concupiscência. Eu gosto de uma palavra, o pastor Timothy Keller falava que concupiscência pode ser também encarado como super desejo. Como assim? Vamos dizer assim, especificidade da palavra bíblica. Pecado é tudo que é errado, mas existe um pecado que é uma concupiscência. O que é isso? Um super desejo. Então, não é necessariamente algo ruim, mas é algo que se torna ruim. Por exemplo, não é errado você, ganhar dinheiro. Vamos falar de uma coisa que é fácil de falar, né? Não é errado você ganhar dinheiro, precisar de dinheiro para se sobreviver, se sustentar, mas é errado que o dinheiro seja um super desejo, né? Aí ele se torna um Deus, se torna um mamon, e por aí vai. Olha o que Tiago diz: cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria consciência. Então nós temos um super desejo, né? Uma vontade latente, e isso nos tenta, atraindo, enganando. Depois que nós aceitamos essa concupiscência no nosso coração, aí ela dá luz ao pecado. Aí o super desejo me consome. Eu preciso viver do dinheiro, eu preciso viver dos prazeres sexuais deste mundo, eu preciso de mais poder. Aí sim, dá luz ao pecado, e o pecado gera morte, quando ele é feito, quando ele é consumado. Olha o caminho do coração humano, irmãos. Está aí. Nós não somos retos quando nós vivemos deste modo, como nós somos moldados pela cultura, e quando nós não lidamos com o nosso coração. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 2,22, ó Timóteo, foge das paixões da mocidade, mas segue a fé e o amor, junto com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Paulo está falando a Timóteo, provavelmente um moço ainda, ou pelo menos um jovem líder, mas talvez todos nós precisamos ouvir isso. Foge das paixões da mocidade. Quem sabe eu poderia aplicar isso. Foge das paixões da vida adulta, foge das paixões da velhice, foge das concupiscências do seu coração, coloque em Deus. Então, o caminho do coração começa assim, entendendo o que é retidão. A retidão é buscada no Senhor, na palavra do Senhor, mas também em encarar quem eu sou. Outra parte do caminho que o coração humano trilha é o seguinte: aqui a palavra diz que todo caminho parece reto aos seus próprios olhos. Na minha versão só fala aos seus olhos, em outra aos seus próprios, há um frisar aqui, aos olhos de si mesmo. Talvez você já tenha visto alguém que é teimoso,
não você, pense em outra pessoa, tá? Um outro teimoso, não pense em você, e que apenas diz, olha, só eu estou certo, talvez você conheça alguém assim, de longe, né? Quem sabe? A verdade é que o nosso coração busca um referencial, é aí que está a ideia dos seus próprios. Nós temos, muitas vezes, a nós mesmos como referencial. É verdade que você só tem o seu ponto de vista para encarar uma coisa, mas isso não quer dizer que eu e você precisamos ser daquele, como chama? Quando coloca um visor assim, que só olha para um lado, né? Você não precisa ter uma mente tão fechada, a ponto de considerar só a si mesmo, né? Olhar só para o seu próprio umbigo. Eu me torno o meu próprio referencial quando, por exemplo, eu vivo para o meu próprio ventre. Paulo fala lá em Filipenses 3, para os filipenses imitá-lo, verso 17, sede meus imitadores. Aí ele diz ainda chorando, irmãos, olha só, são poucas as vezes que há lágrimas em Paulo, o que nos parece, pelo menos no texto, mas ele diz chorando, disse, eu já disse para vocês, e eu digo novamente, tome cuidado com esses que são inimigos da cruz de Cristo, porque uma das características, a principal, é que o Deus deles era o ventre. Agora vai um detalhe aqui importante, Paulo está falando sobre líderes dentro da igreja, no caso dos filipenses não eram os que estavam lá, mas que iam lá pregar para eles, e Paulo está dizendo, esses aí são inimigos da cruz. No caso ali, é porque queriam uma religião judaizante, enfim, afastá-los do verdadeiro evangelho, mas Paulo diz, o Deus deles é o ventre. Está aí alguém que se tornou referencial de si mesmo. O certo é o que eu quero. Você já ouviu isso no mundo? O certo é o que me faz feliz? Eu sou o meu referencial, o meu ventre, o que eu desejo. E a pessoa se acha livre, mas se vê escravo das suas próprias vontades, das próprias paixões da mocidade. Tem tantos jovens escravos das paixões da mocidade se achando livre. Então, o que nós podemos exemplificar aqui no nosso referencial? Por exemplo, se eu estou sempre com a razão, se eu não admito mudar, crescer, ouvir, se eu não consigo ponderar nem mesmo a voz de Deus, talvez eu tornei o meu próprio referencial. Irmãos, tem gente que vive aos seus próprios meios e próprias vontades, até mesmo com Deus. Tem aquela famosa frase, não coloque Deus numa caixa, mas penso eu que todos nós, por vezes, colocamos Deus numa caixa. Olha que coisa, até mesmo com Deus a gente diz, Deus, é assim, Senhor. Por mais que talvez você nunca tenha dito isso, ou já faça muito tempo, mas na nossa relação, às vezes, isso transparece. Deus, é assim, faça deste modo, seja desse jeito. Quando que a gente faz isso, irmãos? Quando a gente limita a ação de Deus, a gente diz, não, Senhor, isso não poderia ter acontecido comigo, tal coisa não poderia ter acontecido comigo. Eu me lembro de um testemunho, talvez um dos mais impactantes, de uma mulher chamada Elizabeth Elliot. Eu já dei o testemunho do marido dela aqui, o Jim Elliot. Ele e outros amigos foram missionários de uma tribo, e quando uma tribo que não tinha contato com outras pessoas, quando eles chegaram nessa tribo, fizeram contato de longe, acharam que já eram amigos ali, mas quando eles fizeram contato direto com aquela tribo, eles foram mortos. E a Elizabeth e outras mulheres, outras viúvas, né, daqueles outros que estavam lá, entraram naquela tribo, fizeram uma grande amizade com aqueles homens ali e se tornaram grandes amigos, pregaram o evangelho, se converteram, uma história linda. Mas a história dela continua. Ela voltou para o país de origem, dos Estados Unidos, e ela casou de novo. E o seu segundo marido teve câncer e morreu de câncer. Então, se já era traumático perder o marido do dia para a noite, depois a segunda parte, vamos dizer assim, o segundo casamento, ela viu o marido assim, num processo de dor e sofrimento até ele não resistir. E ela, como qualquer ser humano, teve dificuldades enormes, dificuldades psicológicas, né, de não saber o que fazer da vida, teve que ir um dia de cada vez, naquele sistema assim, de precisar de ajuda, e totalmente possível de entender. Mas, por final, ela
tomou uma lição que por vezes ela dizia assim: Deus, por que eu? Você já orou assim? Por que comigo, Deus? Penso eu, e aqui é claro que a gente não pode ser leviano, porque uma dor, só quem sente é que sabe quanto dói. Mas quando nós dizemos: Deus, por que eu? Por vezes, ou normalmente é porque nós estamos querendo colocar Deus numa caixa. Senhor, pode até fazer com os outros, mas comigo não. Senhor, na nossa relação aqui, Deus, isso não acontece comigo. Por vezes a gente diz isso: porque eu. E aí ela passou por esse processo, e eu creio que Deus trabalhou no coração dela, e ela chegou a orar: Deus, por que não eu? Por que outros podem passar e eu não posso passar por isso? Olha que coisa incrível, irmãos. Naquilo que estamos falando hoje, ela deixou de ser o seu próprio referencial, e ela disse para Deus: Deus, eu posso passar por isso, com a força do Senhor, com a graça do Senhor, mas eu posso passar. Por que não eu, se já aconteceu com tantas outras pessoas, né? É claro que a gente ora para que ninguém passe pelo que ela passou, ou por algo parecido, mas a verdade é que nós não somos os nossos referenciais. Nós não devemos viver pelos nossos próprios olhos, pelos nossos próprios meios, ou pelas nossas próprias vontades. Deus se torna o meu referencial quando primeiro eu confesso os meus pecados. Confissão de pecados é admitir que nós estamos errados. Percebe? Por isso que é tão difícil alguém entrar no Evangelho, que o primeiro passo para entrar no Evangelho, a linha divisória é dizer assim: Deus, eu estava errado minha vida toda. É isso que é confessar pecado. Senhor, eu estou errado, eu não sou referencial. Quando Deus se torna meu referencial, quando eu estou apto para ser transformado pela palavra de Deus. O testemunho de Romanos 12 também diz isso. Não se conforme com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. E eu também coloco Deus como meu referencial, quando eu consigo viver em comunidade. Não confunda, irmãos, nós somos chamados para viver em comunidade, nesse corpo em que cada um tem um dom. Não somos chamados para viver em bando. Sabe o que é bando? Bando é aquele povo que, enquanto tem uma coisa, estão junto, mas aquele negócio acabou, cada um vai para um canto, né? Ou se dá algum problema, não tem nada a ver com ele não, só estava aqui passando. Não, nós somos comunidade. Comunidade, é claro que é difícil viver, um corpo é difícil de se viver como organismo, mas isso faz com que eu olhe para o Senhor e diga: o Senhor é o meu referencial, porque com o Senhor eu posso ser transformado até mesmo pela vida dos meus irmãos. Um aqui me ensina a palavra, o outro ora por mim, o outro caminha comigo e por aí vai. Terceira parte do caminho do homem, ou do coração humano, é que ele vive pelo que ele vê. Todo o caminho do homem parece reto aos seus próprios olhos. Ele vive pelo que ele enxerga, pelo que ele pondera, nesse sentido. Onde está o instrumento do erro aqui? Está nos olhos. A gente é alertado pela palavra de Deus, irmãos. Se o nosso olho escandalizar, a gente arranca ele, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que não entrar no céu. Jesus também fala sobre a mão, né? Lá em Mateus 6:22, Jesus fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Agora, se forem trevas, não, você estará em trevas. 1 João 2,18 nos exorta a tomar cuidado com 3 tipos de erro. A concupiscência do mundo, está aí, a concupiscência, 1 João 2,16. Concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos. Olha aí o super desejo dos olhos e a soberba da vida. Irmãos, nós não andamos pelos nossos olhos, mas somos ensinados que devemos andar assim. O mundo enche os nossos olhos, né? Nós andamos por quê, irmãos? 2 Coríntios 5:7 diz: não andamos por vista, mas pelo quê? Por fé. Não por vista, andamos por fé e não por vista. Esta é a palavra do Senhor. O homem natural neste mundo não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual não, ele discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Por quê, irmãos? Estou citando agora 1 Coríntios 2, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas Paulo termina o capítulo dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Assim nós andamos por fé e não por vista. O caminho do coração humano é andar pelos seus olhos.
Agora, o caminho do coração diante de Deus é andar por fé, olhando para Jesus, autor e consumador. É o testemunho de Hebreus 12, percebe? O mundo enche os nossos olhos, irmãos. Vivemos no que é chamado sociedade do consumo. Há uma pesquisa aí, eu não me lembro, também não fui procurar, que dizia que alguém que assiste 2 horas de televisão por dia, o que não está muito difícil, alguém que assiste 2 horas de televisão por dia, é exposto a inúmeras propagandas, algo como 200 ou 300 por mês. E é claro que você nunca vai conseguir comprar tudo aquilo que passa na televisão, mas os seus olhos estão vendo, está sendo colocado um super desejo em você, e vai sendo colocado no seu coração, que você nunca tem, que você nunca consegue. As redes sociais também ajudam a amplificar isso, né? Então nós sempre olhamos e curtimos aqueles que têm mais do que a gente. Própria tendência deste mundo, alguém já disse que é uma trindade do pecado: o dinheiro, o sexo e poder, todos eles amplificados pelos nossos olhos. Está aí a consciência dos olhos. Onde está o erro, irmãos? O erro está em treinar nossa mente para enxergar isso, para que o nosso olhar fique nesse caminho errado. E facilmente a gente treina o nosso olhar. Quer ver um exemplo? Não pecaminoso, mas para que a gente entenda. Eu não sei se já aconteceu isso com você, quando você repara em alguma coisa. Talvez o exemplo mais cabível para mim é quando eu reparo em um carro. Eu falo, olha, um carro, tal carro X. De repente, eu nunca tinha visto aquele carro na cidade, aí surge, parece brotar. Você passa na rua, só enxerga aquele carro. Já aconteceu isso com você? Ou alguma coisa parecida? Você não tem nada de mágico nisso. Você treinou a sua mente como se tivesse colocado um ponto, um foco ali, e naquela semana você só consegue enxergar aquele tipo de carro, porque você está focado nisso. Irmãos, nós estamos treinando os nossos olhares para enxergar o que não presta, para enxergar o que vai desviar o nosso coração, para que uma hora a gente chegue e diga, todo caminho é reto, porque o nosso olhar foi treinado para isso. Este é o caminho do homem, parece reto, segundo a sua própria retidão, mas a retidão do Senhor está na sua palavra, está no Espírito dele. Este é o caminho do homem, tem a si mesmo como seu referencial. Ele olha para si, os seus desejos, os seus prazeres, e é guiado pelo que vê por este mundo material, mas esse não é o seu caminho, viu? Se você serve a Deus, você não anda assim, você não tem uma retidão própria, mas a sua justiça vem do Senhor, está lá na cruz. Se você serve ao Senhor, você não é o seu referencial, mas é a palavra de Deus. Talvez você já tenha feito a vontade da palavra de Deus, chorando, sem entender. Já me aconteceu algumas vezes, é doloroso. Às vezes eu já orei ao Senhor, eu falo, Senhor, eu não entendo, Senhor, vou fazer, mas não queria fazer, não é assim, Senhor, brigando, mas porque nem eu, com o meu coração errado, nem você é referencial, mas a palavra do Senhor. Enfim, a segunda parte desse verso fala sobre o Senhor. Olha que bênção, né? A gente está falando sobre algo difícil, que é sobre eu e você, mas sobre o Senhor fica mais leve. Mas o Senhor sonda os corações. No caminho do coração tem aí um Senhor que sonda, que entende, que projetou o seu coração. Nada melhor do que o Criador para saber como que funciona a obra criada. Não é verdade? Graças a Deus por esse mas aqui, senão a gente estaria perdido. A Bíblia tem alguns mas, né, essa interjeição aqui, essa diferença. Todos os pecados estão afastados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, que terrível. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, uma coisa maravilhosa. Aqui também, todo caminho parece reto aos nossos olhos, mas temos o Senhor que sonda o coração. Agora aparece o Senhor e a sua obra. Quando a palavra de Deus fala sobre a obra de Deus, está revelando quem Ele é. Se Ele é um Senhor que sonda, Ele é um Senhor poderoso, sábio. Aquele a gente chama de onisciente, né? Uma palavra, um termo mais técnico, que sabe todas as coisas. Quando a palavra de Deus fala sobre a obra do Senhor, também fala sobre aquilo que nós precisamos. Sabe disso, irmão? Se o Senhor sonda o nosso coração, você precisa que o seu coração seja sondado. Eu também preciso. Quando a Bíblia fala sobre a obra de Deus, ela fala sobre o caráter de Deus em prol do nosso bem. Se o Senhor sonda o nosso coração, é o que nós precisamos. Quando você vai num exame médico,
e você entra em qualquer local de exame. Eu tenho que fazer por vezes um raio-x, ou pior que o raio-x é a ressonância magnética. Você já teve que fazer ressonância magnética? Você deita numa maca, numa caminha assim, bem durinha, e aí você entra dentro de uma coisa assim, uma caixa, fica ali, e aquele negócio faz um barulhão. Quem já fez ressonância magnética sabe o que eu estou dizendo, faz um barulhão, você fica lá meia hora, o negócio fica aqui, e ele faz um raio-x teu, tudo, descobre tudo, que você tem, que você não tem, até seus pensamentos, talvez, né? Não sei. Mas aquele exame pode parecer ruim, mas é necessário, é bom que tenha. Imagine, irmãos, há 100, 200 anos atrás, quantas pessoas que não tiveram um tratamento bom, porque não tinha aquele exame. Mas, ao ser sondado num raio-x, numa ressonância magnética, ou qualquer outro exame, que é uma sondagem nossa, olha aí, glória a Deus, é para o nosso bem. Por mais que a gente não gosta, né? Quando Deus nos sonda, quando a palavra fala que Deus examina, Deus faz isso para o nosso bem. Antes você e eu passemos pelo exame de Deus, do que ficamos com essa doença do pecado, ou do desajuste que nós temos. Bom, agora falemos sobre essa ação de Deus, sobre sondar o coração. A palavra de Deus fala várias vezes. Por exemplo, Deus sonda o nosso coração na oração. Sabia disso? Romanos 8, a partir do verso 26, nós lemos que nós não sabemos nem orar como deveríamos, mas aquele que conhece tudo, que sonda os corações, ele sabe a intenção do Espírito, que intercede por nós. Quando nós oramos, Deus está sondando o nosso coração. Isso é maravilhoso. Deus sabe até os desígnios. Por falar em desígnios, Deus sonda o nosso coração no juízo. 1 Coríntios 4, 5, fala que a gente não deve julgar nada antes do tempo, mas quando o Senhor vier, Ele julgará segundo os desígnios. O que é desígnio aí? Intenção, motivação, desejo do coração. Às vezes a gente se foca na ação, e Deus trabalha com a motivação. Interessante isso. Por quê? Porque Ele sonda o coração, né? Até mesmo nas decisões da vida. Provérbios 16, 2, é um versículo quase gêmeo com esse que nós estamos lendo. Diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. E esse texto que nós lemos diz isso: o Senhor sonda o coração. Por isso, irmãos, nós devemos confiar na sondagem de Deus. Quando Deus está tocando o seu coração, fique feliz, porque Ele não faz isso por vezes com o ímpio. Sabe qual que é um dos maiores castigos de Deus, irmãos? Sabe qual que é? Está lá em Romanos capítulo 1, um dos maiores castigos de Deus. Deus entregar o ímpio às suas próprias vontades. Está aí um dos maiores castigos do Senhor. Quer fazer? Vai lá e faz. Não é assim que muitos pais fazem com filhos? Depois de já ter falado, depois de já ter brigado, ter dado umas 3 cintadas, o filho ainda quer fazer o erro. Então vai lá, filho, pode fazer, vai lá e faz. Eu estava ouvindo hoje, por ocasião assim, esses vídeos na internet, de uma reportagem, não sei se era um podcast, acho que era um psicólogo, que uma mãe chegou no consultório dele e falou: olha, eu estou desesperado, meu filho adolescente não quer tomar banho. Não quer tomar banho. Olha só aqui, né? Que coisa absurda, né? Não quer mais tomar banho. Né? Não sei se está acontecendo isso com você, mas o conselho que eu te dou é: tome banho, tá? É importante. Aí o psicólogo falou assim: ué, mãe, deixa não tomar banho. Qual que é o problema? Não toma banho, mas também não troca de roupa, não. Vai ficar, não quer tomar banho, não vai botar outra roupa para sujar outra roupa, não. Aí foi o menino lá 3 dias sem tomar banho. Foi na escola, aí os colegas já começaram a tirar sarro. Depois de 3 dias, o menino começou a tomar banho de manhã, de noite, e resolveu. Olha só o que a mãe fez naquela situação. Não sei se é aconselhável isso ou não, tá? Não estou dizendo isso. Mas o castigo do menino foi qual? Você quer? Então vai. Vive do jeito que você quer aí, para você ver se é bom. Esse é um castigo que Deus dá ao ímpio, irmãos. Mas a nós não. Porque Deus começa o julgamento com a casa dele. Então, glória a Deus quando Ele está sondando o seu coração. Quando Ele está pesando, quando você vem na igreja aqui, você nem consegue adorar a Deus direito. Por que glória a Deus por isso? Porque Deus está fazendo isso para te salvar, para você não afundar no seu pecado, para você não afundar no seu erro. Por isso que Deus sonda, porque Deus é misericordioso. E aí nós lemos Salmo 139, 23, coloca para nós aí. O salmista está orando: sonda, Senhor, o meu coração. E tem vários outros textos, várias outras referências. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova.
e conhece os meus pensamentos. Vários outros textos. Faz uma pesquisa na sua Bíblia, se você tem a Bíblia no celular, depois, não faz agora não. Depois você coloca ela, sonda, e você vai ver, ou examina, ou prova. Vários salmos em que o salmista está orando, Senhor, prova o meu coração. Mas por que ele está orando isso? Porque normalmente a gente fica perguntando a Deus, ou pedindo, né? Deus, não sonda não, Pai, deixa quieto isso. Por que na Bíblia ele está pedindo? Porque é sinal de misericórdia de Deus. Quando Deus sonda, quando Deus incomoda, Ele está fazendo isso para que você seja transformado. Essa é a ação de sondagem do coração que Deus faz. E sondar o coração leva ao bom propósito de Deus. Romanos 8, 28. Ele não fala de sondagem ali, mas fala de um coração que já foi examinado. Que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus. Se o seu coração é provado e aprovado, ser só provado não adianta, você pode ser reprovado, como eu na prova de matemática, mas deixemos para lá. Você pode ser provado, mas se for aprovado, como amor a Deus, então todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que o amam. Percebe? Quando Deus sonda o nosso coração, irmãos, é para nos fazer o bem, é para que a gente seja aprovado por Ele. Ainda que você esteja na prova, quem sabe você está sendo provado no seu coração. E agora nós vemos a conexão, nesse Deus que sonda o coração, entre o nosso caminho e o nosso coração. Sabe o que é interessante, irmãos? Interessante que não é o caminho que Deus sonda. O verso que nós lemos aqui, ele parece que tem um erro no final. Pelo menos é assim que me pareceu. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Deus sonda, me parece que deveria terminar cada um dos caminhos. Você está indo no caminho lá, Deus vai sondar esse caminho, mas não, Deus sonda o coração. Novamente, irmãos, Deus está sondando não só a ação, porque neste caso aqui, Ele não está falando de um caminho pecaminoso, está falando de qualquer caminho, mas Deus sonda a motivação, o coração. Tem um filme que ficou muito famoso aí, talvez você tenha assistido, Os Vingadores. Assistiu? Não sei se chegou a assistir. O William assistiu quantas vezes? William? Umas 20? Por aí, né? Eu e o William fomos assistir, acho que a Fran foi junto, né? Assisti há uns 3, 4 anos atrás, eu lembro, antes da pandemia. E no final do filme tem uma cena maravilhosa. Se você não assistiu, eu vou contar aqui o final do filme para você. Não se preocupe, não precisa nem assistir mais, tá? Uma cena que eles estão quase perdendo, aí tem um dos super-heróis lá, que ele consegue enxergar todas as possibilidades. Aí ele enxerga, sei lá quantos, 10, 20 milhões de possibilidades. E aí o filme termina com eles perdendo, pelo menos o penúltimo filme. Por quê? Ele fala assim no final, esse é o único jeito da gente ganhar depois. Então deixa assim, como que diz, deixa quieto, porque eu vi todas as possibilidades. Às vezes a gente acha que Deus age assim, que Deus sonda o caminho. Você foi para lá, não, você devia vir para cá, aqui. Quantos caminhos que são possíveis? Irmãos, milhões, milhares pelo menos, né? Mas Deus não está sondando o caminho, Deus não é esse super-herói aí, não. Ele está sondando o coração. Então, a questão aqui maior não é só o que nós fazemos, é o porquê nós fazemos. A gente quer que Deus sonde e antecipe o caminho. E talvez você já tenha orado assim algumas vezes, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Será que lá na frente eu vou quebrar a cara, Senhor? Então o Senhor me ajuda aí. Antecipa, sonda o caminho, Senhor. Mas na verdade, o correto, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Será que isso vai me tirar da tua presença? Ou será que eu estou fazendo essa coisa com a motivação errada? A ideia de coração aqui, irmãos, nas Sagradas Escrituras, não é apenas as emoções, mas é o ser integral. Coração junta intelecto, vontade, desejos, afetos, emoções também, mas tudo isso. Então Deus está sondando o seu ser. Será que eu estou fazendo isso? Não é só para me dar bem, não é isso. Mas será que eu estou fazendo isso munido do bem, da vontade do Senhor? E eu acho que a gente pode sondar o nosso coração, ou pedir, né, Senhor, sonde o nosso coração. Podemos aprender com aqueles que já oraram, que já trabalharam por isso. E eu tenho alguns exemplos na história da igreja que para mim, são muito preciosos. Um deles é o seguinte: quando a igreja se tornou estatal, talvez você conheça essa parte da história,
o imperador romano chamado Constantino se converte, ou pelo menos ele diz que se converteu ao cristianismo, e ele torna o cristianismo a religião do império, né? A religião do império romano. E aí a igreja começa a se corromper com o poder. Já tinha, claro, debates, disputas, mas aí o poder começa a corromper a igreja ali. E alguns desses cristãos não admitem, são cristãos sérios, e eles vão para o deserto. O deserto não é o Saara, não é só areia, mas para locais desertos, para viver uma vida de oração. E aí surge um movimento chamado Pais do Deserto. Esse movimento, como qualquer outro, tem coisas equilibradas, coisas que eu julgo serem um pouco mais extremadas, mas eles vão para o deserto, porque eles não querem ser influenciados pelo poder do domínio estatal. E lá, vários deles ficam uma vida de oração, uma coisa que eu não consigo nem entender, irmãos. Eu acho maravilhoso, mas não consigo entender. Homens e mulheres que vão, cada um para o seu quarto, vivem em comunidade, quarto por assim dizer, né? Alguns moravam até em cavernas, e passaram a vida inteira orando. Um desses é um homem chamado Evrágio. Evrágio foi para a sua caverna, seu quarto, sua cela, chamava de cela também, ou célula. Primeira vez que a palavra célula, que hoje é usado para reuniões, né, nas casas, primeira vez que foi usado foi para isso. Cada um tinha uma célula para ficar orando diante do Senhor. Ele foi só com a Bíblia. E orava e vivia a Bíblia, e lia a Bíblia. E ele começou a sondar o coração dele com a palavra de Deus. E ele descreveu, esse homem chamado Evrágio, 8 culpas da paixão humana. Usando aquele texto, né, das paixões da mocidade, 8 culpas da paixão humana. E aí, algumas delas gula, avareza, luxúria, vanglória, orgulho, ira, que é uma espécie de pecados que geram outros pecados. Ao ler isso aqui, talvez você já tenha conectado com os pecados capitais. Já ouviu falar dos 7 pecados capitais? É daí que vem. Depois de alguns séculos, usaram o que este homem descobriu ou entendeu e chamaram de pecados capitais, que parece ser uma boa sondagem ao nosso coração, de perceber, irmãos, que nós não estamos imunes ao orgulho, à ira, à luxúria. Luxúria tem a ver com desejo sexual, enfim, a vanglória, a avareza, a gula. Mas tem uma outra coisa que eu aprendo também depois. Um homem chamado João da Cruz, no seu livro Noite Escura da Alma, o João da Cruz dá uma aplicação espiritual. Ele pega essa lista e ele diz: olha, assim como existe o orgulho espiritual. Assim como existe a luxúria espiritual. E aqui eu quero ler um pouquinho para os irmãos, como esse exercício de sondagem do coração, que eu achei bastante válido. Por exemplo, ele fala do orgulho espiritual. Quando nós temos a tendência a condenar os outros e ficar impaciente com as suas faltas. Assim, somos muito seletivos a quem pode nos ensinar. Um orgulho espiritual. Fulano não está na minha altura. Talvez eu já tenha pensado isso, certamente, quem sabe você. Fulano não conhece tanto quanto eu. Fulano não ora tanto quanto eu. Ele não é tão consagrado assim. Agora é o fulano que vai falar para mim? Orgulho espiritual, irmãos. Eu vou ler só mais alguns. Cobiça espiritual. Quando estão descontentes com a espiritualidade que Deus lhe dá, nunca acham que aprenderam o suficiente. Estão sempre indo em busca de crescer mais, esquecendo da pobreza de espírito na vida interior. Só mais um, a luxúria espiritual. Luxúria tem a ver com a busca de prazer, né? Agora, a luxúria espiritual tem mais prazer nas bênçãos espirituais de Deus do que no próprio Deus. Está vendo? Quando Deus sonda o nosso coração, nós cada vez cavamos mais profundamente. Ninguém aqui, nenhum de nós está imune ao orgulho espiritual. Nenhum de nós está imune à luxúria espiritual, ou à cobiça, ou a qualquer uma outra coisa. Vou ler só mais uma: inveja espiritual. Sentir-se infeliz quando os outros estão bem espiritualmente, assim sempre se comparando com a espiritualidade do outro, ou com que Deus abençoa o outro. Vai dizer que você já não passou por isso? Eu já passei, certamente, muitas vezes. Por quê, irmãos? Porque todo caminho parece reto aos próprios olhos, mas Deus sonda o nosso coração. E quando Deus sonda, nós cavamos lá no fundo, e nós olhamos para nós, e não apenas pensamos no que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos.
E aí eu encerro perguntando para você, não só o que você faz. Primeiro, o que você está fazendo para Deus? É uma pergunta necessária, que você faça e continue fazendo. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Você se trabalha na igreja, qual a sua função? Cargo, ou não tem cargo, mas trabalha no quê? Se você busca a Deus lá no mundo, lá fora, no mundo, por assim dizer, na vida social. Esse é o primeiro passo, o que você faz. Mas o segundo, e talvez mais importante ainda, é por que você faz isso? Por quê? Eu espero que você seja a pessoa mais espiritual da sua casa, pessoa que busca mais a Deus na sua família, mas que isso não aconteça nem com você nem comigo, de fazer isso para se achar o santarrão melhor do que os outros. Eu espero que você seja a pessoa que mais ora na igreja, mas que isso não seja para se vangloriar, nem a você nem a mim. E por aí vai, irmãos. Que todo conhecimento bíblico, que toda a vida de oração, que tudo que nós fizermos, toda alma que ganharmos, todo testemunho que dermos, seja para a glória e honra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração. Ele sabe. Diante disso, o que eu posso dizer, irmãos? Nós saímos humilhados, eu saio humilhado diante disso. Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, de ser santo como o Senhor é. Mas aí eu termino lembrando de Jesus, que diz assim, eu sou o caminho. Se há um caminho de fato para o coração humano, esse caminho é Cristo Jesus. Ele não é apenas a chegada, irmãos, ele é o meio de viver corretamente. Vá até a cruz de Jesus. Vá até a cruz de Jesus. Paulo, quando se compara a esses judaizantes que eu havia citado lá em Gálatas 6, ele fala assim, todos esses que obrigam vocês a circuncidar-se, eles querem se gloriar na vossa carne. Mas a mim, longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Este é o caminho que Deus tem para o seu coração, o caminho de Jesus, o caminho da cruz, de um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que essas coisas vão ficando menos importantes. Por isso eu quero te desafiar a entrar na presença do Senhor junto comigo, em oração, diante do Senhor, e pedir, Senhor, sonda o meu coração. Sabe, igual aquela limpeza que você vai fazer na sua casa, que você encontra bicho morto lá, inseto e poeira onde você não achava que ia encontrar. Não é verdade? Dá até agonia de começar a limpar os cantos da casa por causa disso. E que dirá do coração? Então que você tenha coragem de dizer, Senhor, sonda o meu coração. O que o Senhor vai encontrar lá no canto, pode limpar, pode varrer, porque eu quero ser sondado, eu quero ter um coração igual ao de Jesus. Amém? Deus de amor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque toda vez que o Senhor revela quem o Senhor é para o nosso bem também. Então, um Deus que sonda, um Deus que faz diagnóstico, um Deus que faz exame tão apurado assim, é para nos limpar. É para que o nosso coração seja puro e as nossas mãos sejam limpas, para que a gente consiga subir ao monte do Senhor. Ah, Deus de amor, sonda o nosso coração. Sonda, Senhor, veja não só o que estamos fazendo, mas o motivo por que estamos fazendo. Não só, Pai, o fato de eu ser pastor, mas o motivo por que sou pastor. Não só o fato de estar aqui, abrindo a Bíblia e pregando, mas o motivo, o porquê faço isso, Senhor. Ah, Deus, eu confesso ao Senhor, quantas vezes sou tomado de orgulho espiritual, ou de inveja espiritual, olhando pelas experiências dos outros, e invejando, não conseguindo ficar feliz, ou talvez de luxúria espiritual, de querer mais das suas bênçãos, e achar que o relacionamento contigo não está bom, porque o Senhor não está me abençoando com as bênçãos que eu queria. Mas, Senhor, não se satisfazendo no Senhor, que é o Senhor da bênção. Ah, Deus, eu oro aqui junto com os meus irmãos e irmãs, sonda o nosso coração, para que a gente possa estar olhando para o Senhor, e que nós possamos ser transformados à imagem de Jesus, diário e constantemente, Pai. Queremos sair daqui desafiados pela Tua palavra, a fazer, a caminhar do modo que o Senhor deseja. Apesar de termos caminhos que nos parecem retos, que eles possam ser decididos na Tua presença. Apesar de termos ponderado por vezes que a decisão venha de joelho,
que a decisão venha através da Tua palavra, através do guiar do Teu Espírito, ou mesmo de conselhos sábios que temos na comunidade do Senhor, em nome de Jesus. Não deixa que sejamos engodados pelas nossas concupiscências, mas que o nosso coração seja escravo de Cristo Jesus. Ah, Pai de amor, sabemos que assim haverá uma vida conduzida pela vontade e pela palavra do Senhor. Queremos, Senhor, viver este que é o fruto do Espírito. Queremos ser como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. Por quê? Porque está vivendo da Tua palavra e fazendo a Tua vontade, Senhor. Esse é o pedido que eu faço por mim, mas faço também pelos meus irmãos, Senhor. Sabemos que colheremos bênçãos, e a maior delas é o Senhor e a Tua presença em nossa vida, em nossa casa, onde estivermos, Senhor. Mais uma vez eu clamo, som do nosso coração, tudo aquilo que está lá, às vezes até escondido, que possa ser trabalhado, que possa ser retirado e transformado para a honra e glória do Seu nome, porque desejamos glorificá-lo, porque desejamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar adorando o Senhor? Convido o ministério.